Bom dia, boa tarde, ou quem sabe boa noite, né? Tudo bem com vocês? Eu estou com saudades de vocês, saudades do colégio, saudades das aulas. Mas o momento requer que nós estejamos assim, né? Nos vendo através de uma telinha. Ainda bem que nós temos esta telinha, né? Ainda bem que estamos na era tecnológica. E logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos novamente. Quando eu falo juntos, eu falo fisicamente. Enquanto isso não acontece, nós vamos ter as nossas aulas assim, tá certo? Os nossos encontros, os nossos momentos serão desta forma. Então hoje nós vamos ver a aula para o 7º ano. Então, meus amadinhos, vocês aí bem cuidadinhos, bem protegidos, né? Com as pessoas que mais amam vocês, vamos estudar um pouquinho. Seja na sala, seja no quarto, seja no quartinho de estudos, tá bom? Então vamos lá, todo mundo, apostila na mão. Pegaram a apostila aí? Estou esperando aqui, hein? 1, 2, 3. Apostilla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, página 21. Todos na página 21. Página 21. Então, nós temos aqui hora de leitura, ou seja, nós vamos praticar a leitura. E quando nós praticamos a leitura, nós também estamos praticando a pronúncia. E quando nós praticamos a pronúncia, nós também aprendemos palavras novas. Palavras novas são acrescentadas no nosso vocabulário, certinho? Então vamos lá. Primeiro diz assim, ó, 2 perguntinhas para vocês. ¿Crees que hay un órgano del cuerpo responsable por las emociones humanas? Qual seria? Então assim, ó, amados, vocês acreditam que há um órgão do nosso corpo humano que seja responsável pelas nossas emoções, pelo que nós sentimos, seja positivamente ou negativamente? Vocês acreditam que tem esse órgão? Que esse órgão faz parte do nosso corpo humano? Qual seria esse órgão? Fica a perguntinha, tá bom? Aí diz assim, ó, lê la tira de Gaturro e a seguir realiza as atividades. Então tem ali a tirinha do Gaturro, né? O professor com Gaturro. Então o professor diz assim, alumnos, hoy veremos las funciones de los órganos. E mostra a mão. Pensar, aí ele mostra o cerebro. Ver, el ojo, oír, el oído, oler, la nariz, masticar, la boca, los dientes, respirar, los pulmones, digerir, el intestino, el estómago, todo junto ali, caminar, las piernas y los pies. Terminó. E o professor mostra o coração. Que pensa Gaturro? Amar. Depois ele diz assim, ele pensa assim. En esta sociedade insensível, los poetas não temos lugar. Então, ele se inclui como um poeta e como uma pessoa sensível. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que nesta sociedade insensível, os poetas não têm lugar, ou seja, ele não tem um lugar nessa sociedade formada por insensíveis. Perfeito? Então, ali aparece, né, os verbos pensar, ver, oír, oler, masticar, respirar, digerir, caminhar e amar. Podeis repetir comigo, por favor? Ou seja, repitam comigo, gente. Vamos praticar a pronúncia. Vamos lá. Pensar, ver, oír, oler,
masticar, respirar, digerir, caminhar e amar. Muito bem? Legal. Por favor, vamos a la página 22. Actividad 1, ejercicio 1. ¿De qué asignatura provavelmente es la clase? Então, eu lhes pergunto assim: qual matéria provavelmente é essa aula? De que matéria provavelmente é esta aula? Vocês podem responder. Podeis contestar, por favor? Podeis contestar a esta pergunta? Contesta-la. Na opinião de vocês, depois que lemos juntos esse texto, né? Vocês acham que qual é a matéria que o Gaturro está estudando? Responderam? Muito bem. Pode ser 2 matérias, tá bom? Podem ser 2 asignaturas. Ejercicio 2. ¿Cuáles son las partes u órganos responsáveis por cada acción? Então, muito bem. Qual? Ou melhor, quais são as partes ou os órgãos responsáveis por cada ação? Relaciona as colunas adequadamente. Então, en la primera columna están los verbos. En la segunda columna son los órganos responsables. Entonces, pensar, ver, oír, oler, masticar, respirar, digerir y caminar. Por ejemplo, el pensar, el acto de pensar se refiere a los dientes, al pulmón, a la nariz, no, al cerebro. Entonces, en la parte que dice el cerebro, en el paréntesis referente al cerebro, vais a escribir la letra A. ¿Entenderam? Tranquilo, né? Belezinha. El número 3. El 3 dice, ¿cómo se llama el órgano que la maestra le enseñó a Gaturro? Meu Deus, gente, eu pensei que fosse o professor, não é uma professora, né? Agora que eu estou vendo os lábios pintados e ela está com um brinquinho. Tudo bem. Como se chama o órgano que a maestra le ensinou a Gaturro? Como se chama? Como é o nome do órgão que a professora mostrou para Gaturro? Como que se chama? O nome do órgão. Se vocês prestarem atenção, ela mostrou, né? Mão, cérebro, olho, ouvido, desculpa, nariz, dentes, pulmão, tá. Mas qual foi o órgão que ela mostrou? O órgão foi ó, sabe esse sinalzinho que nós fazemos? Qual foi? Como é o nome desse órgão? En español, por favor. La pregunta está en español, la respuesta también en español. 4. Fíjate en los indicadores de los globos de los personajes del cómic. Olhem os indicadores dos globinhos, tá? Dos personagens da história. Por que são diferentes? Que se pretende indicar com isto? Viram? Quais são os indicadores? Os indicadores, olha, se vocês prestarem atenção aqui, ó, quando o professor fala, certo? Vamos ver o globinho melhor, mostrando para vocês aqui. O globinho do professor, quando ele fala, a setinha, né, que indica que a fala é dele, é reta. Ela é assim, ela é curva, mas ela não tem, como que eu vou falar, ela não tá tremidinha. A dos alunos, se vocês prestarem atenção, ela vem assim, ó. Ela vem assim, né? Indica que o quê? Que o do professor é com firmeza, é com segurança, certo? É com firmeza, com segurança, com certeza. E a dos alunos indica o quê? Que é com
Olha lá, ó. Pode ser dúvida, certo? Insegurança, certo? E a do gaturro. A do gaturro, que são as bolinhas, ela indica que é o quê? Que ele não está falando, que ele está pensando. Então, meus queridos, vejam, quando aparece um globinho, que o indicador, né, indica quem está falando, ao que está se referindo, a quem está se referindo, ela é retinha, assim, mesmo que seja viradinha, é que é uma certeza, que a pessoa está falando com certeza, com conhecimento. Quando esse indicador vem tremidinho, seja quem for que fale, isso indica o quê? Uma excitação, certo? Uma hesitação, desculpa. Uma hesitação, uma dúvida, uma certa insegurança. E quando são bolinhas, é um pensamento. 5. ¿Por qué Gaturro ha recibido nota 0 por su participación? ¿Cuál era probablemente la respuesta esperada por la professora? Então, meus queridos, por que Gaturro recebeu a nota 0 pela sua participação? Repararam? Lá no último, ó, ele recebeu 0. Tanto quando ele recebeu 0, que ele viu o 0, o que ele falou? En esta sociedade insensível, os poetas, ele se incluiu. Nessa sociedade insensível, os poetas, nós não temos lugar nessa sociedade insensível. Então, por que ele recebeu 0 pela sua participação? Qual era provavelmente a resposta esperada pela professora? Tá? O que a professora esperava? Por que ele recebeu 0? Aí é a interpretação de vocês, tá bom? Aí tem o número 6, é uma pergunta pessoal. Diz assim: ¿Y tú? ¿Conoces las funciones de los órganos del cuerpo? ¿Crees que es importante conocerlas? ¿Por qué? Diz assim, ó, e você? Você conhece as funções dos órgãos do corpo? Sim ou não? Resposta afirmativa ou resposta negativa? Aí depois vem mais uma pergunta. Você acredita que é importante conhecê-las? Conhecer as funções, né, dos órgãos do corpo? Ah, sim, é importante. Por que é importante? Muito bem. Aí depois tem uma curiosidade ali que eu vou ler para vocês. Vamos lá, junto comigo. Los músculos de los ojos se mueven unas 100,000 veces diariamente. Para que nuestra pierna se ejercite la misma cantidad, deveríamos caminhar 80 quilômetros todos os dias. Então, o que diz? Que os músculos dos olhos se movem umas 100,000 vezes diariamente, os músculos. Para que a nossa perna exercite a mesma quantidade, nós deveríamos caminhar 80 quilômetros todos os dias. Então, amados, fica a reflexão. Imaginem vocês que os músculos dos nossos olhos diariamente se movem cerca de 100,000 vezes. 100,000 vezes. E se a nossa perna tivesse que fazer esse mesmo movimento, nós teríamos que caminhar 80 quilômetros todo dia. Ir a Curitiba todos os dias, 80 quilômetros. Imaginem vocês, coitadinha da nossa perna, né? E assim é. Interessante a comparação. Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos trabalhar tchan, 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 vocabulário do corpo humano. Vamos lá. Página 23. Então diz assim: el cuerpo humano se compone de cabeza, de tronco y extremidades. Los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. Primeiro vamos trabalhar vocabulário, tá? Então, ó, eu falo, vocês aí também vão falar. Isso daí é o trabalho de pronúncia e conhecimento do vocabulário, tá bom? Então, nós vamos falar essas palavrinhas que estão aqui nesse retângulo verde aí na apostila de vocês, na página 23, certo? Então, vamos comigo. Vamos lá, meus amadinhos. 1, 2, 3. Braço, codo, muñeca, pierna, rodilha, tobillo, pança, espalda, pie, nalgas,
cejas, mano, oreja, pelo, ojo, nariz, barbilla, boca, cuello, pestañas, lengua, pecho. Muito bem, legal. Algumas palavras aqui dá para deduzir, não é verdade? Algumas são iguais e outras têm a escrita diferente, certinho? Então, vamos lá. Vou ajudar vocês, tá bom? Braço, codo. Vão anotar aí só as que vocês realmente não conseguiram entender. Munheca, ó, munheca. Deixa eu guardar meu óculos aqui que tá me atrapalhando. Só um pouquinho. Aí, obrigada. Pierna. Acho que não vai dar pra ver. Rodilha, que é o joelho. Tobilho. Calcanhar. Pança ou barriga. Espalda. Ó, espalda. Pé, o pé. Nalgas, vocês também não vão conseguir ver por causa da câmera, tá bom? Nádegas, bumbum. Serras, agora sim vão poder ver. Serras, mis serras. Mano, mano. Oreja. Pelo, aqui está mi pelo. Mi pelo está atado. Pelo. Ojo, mis ojos. Nariz, da nariz. Barbilha, atenção, hein? Ó, barbilha, não é o queixo, não é a barba, é o queixo. Boca, cuello, aqui está o cuello. Pestañas, las pestañas. Aqui estão as cejas e aqui as pestañas. Lengua, la lengua. E por último, el pecho. Perfeito? Muito bem. Esta é uma das atividades que vocês irão fazer referente ao corpo humano. Certinho? Então, o que tem aqui na página 23? Tem o desenho da menininha e tem as setinhas, certo? Com cada parte do corpo humano. Então, atenção agora, vocês têm o vocabulário. Vocês têm a pessoa com as partes do corpo humano. Vocês têm os pontilhados e nesses pontilhados vocês vão escrever cada parte do corpo humano, certo? Então, a setinha que está no olho, vocês vão escrever olho, só que em espanhol. Como é olho em espanhol? Ojo, muito bem. Depois tem na parte da boca, vocês vão colocar boca em espanhol. Só que boca em espanhol é igual ao português. Entenderam, né? A atividade? Muito bem. Legalzinho. Vamos passar então para a página 24. Na página 24, meus queridos, disse o quê? Hora de leitura. Agora é hora de leitura, nós vamos ler, vamos aprender um pouco mais, vamos aprender a interpretar, vamos aprender palavras novas para que essas palavras novas façam parte e até aumentem o nosso vocabulário, tá bom? Então diz assim, lê a vinheta que sigue e luego contesta a lo que se pide. Então vocês vão ler a historinha e depois vocês vão responder o que pedem. Então aqui nós temos um médico, né? E um paciente. Muito bem. Aí o paciente olha para o médico e diz assim, doutor, tenho um dolor que me passa de acá a acá e de acá para cá. Que pode ser? Aí o doutor diz assim, ó, um dolor passageiro. Acabou a historinha. Entenderam? Eu vou explicar para vocês. Diz assim, ó, o paciente fala assim, doutor, eu tenho uma dor
que acontece daqui para cá e daqui para cá. Então ele aponta dos dois lados, né, e de cima para baixo. E olha para o doutor e fala assim: o que pode ser, doutor? O doutor olha e fala: uma dor passageira. Terminou a história. Eu quero chamar a atenção de vocês para a segunda frase do paciente. Tenho um dolor. Viram? Prestaram atenção? Um dolor. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para esta colocação? Justamente porque palavra masculina em espanhol. Em português nós falamos a dor, uma dor. Em espanhol, um dolor, o el dolor. Então, em português, palavra feminina, em espanhol, palavra masculina. Pode isso? Pode sim, tá bom? Então, agora nós vamos para a interpretação. Primeira. Então, vamos lá. Primeira. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son las personas representadas en la viñeta? Amadinhos, quem são as pessoas representadas na historinha? São duas pessoas. São dois personagens. Quem são esses personagens? Resposta em espanhol. Tá bom? Tranquilo, hein? Essa é fácil. Vamos lá. Segunda. ¿Por qué parece que el hombre de la izquierda tiene 4 brazos? ¿Por quê, meus queridos? Por que parece que o homem que está à esquerda tem 4 braços? Por que parece? Por que nós temos esta impressão que ele tem 4 braços? Para indicar que los está moviendo. Para indicar que está bailando. Sí, porque tiene 4 braços. Por isso está en el médico. Então, para quem ainda não entendeu, para indicar que está movendo, que está se mexendo. Para indicar que ele está dançando. Ou porque ele tem 4 braços. E é por essa razão que ele está no médico, porque ele é uma pessoa que tem 4 braços. Vou marcar um X na opção correta. Terceira. La cara del médico y la posición de sus manos indican que está... Atenção, hein? Interpretação agora pela fisionomia, tá bom? Pela aparência da pessoa. Como a pessoa está ali naquele momento. Não o que ela escreveu, e sim a fisionomia dela. Então, o rosto do médico e a posição que ele se encontra, a cara do médico e a posição das suas mãos indicam que está. Como está o médico? Pensativo? Ele está enojado, está bravo? Ou ele está enfermo, doente? Como está o médico? De acordo com o seu rosto e de acordo com a posição das mãos. Quarta, la respuesta del médico. Un dolor pasajero. Puede tener más de un significado. Lo que causa la risa en el chiste. Quais são esses significados possíveis? Então veja. A resposta do médico, uma dor passageira, pode ter mais de um significado. O que causa a parte engraçada, a parte cômica da piada, da brincadeira. Quais são esses significados possíveis? Tá? Então vejam, gente. Por que tem a parte engraçada nessa história? Pela resposta do médico, né? Uma dor passageira. Essa dor passageira, por que ela é uma dor passageira? Porque ela não é uma dor séria, que ela vai passar logo? Ou ela é passageira porque ela passa de um lugar para o outro? Entenderam, né? Então vocês vão responder com as palavras de vocês, com a opinião pessoal de cada um. Perfeito? Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, só um momentinho, por favor. 7º ano do meu coração. Vamos ver agora a atividade para casa, a tarefinha que vocês farão na casa de vocês. Vamos lá?
Então, nós vamos agora para a página 34 da apostila mesmo, tá bom? Página 34. Página 34, muito bem. Na página 34 nós temos 1, 2, 3 exercícios. Então, por favor, atenção à explicação, certo? Nós vamos começar agora esta atividade e o que nós não conseguirmos terminar, vocês vão terminar em casa. Então, vamos lá. Página 34, exercício 1. Vou fazer a anotação aqui no quadro, tá bom? Para que vocês não esqueçam. Então, aqui, ó. Para caçar. Ó, apostila. Anotar, hein? Apostila. Deixa eu arrumar esse S. Apostila. Página 34. Tudo. Ou seja, 1, 2 e 3. Certinho? Então, nós vamos começar. Eu vou fazer a explicação aí para vocês. Exercício 1. Lee las definiciones de las partes del cuerpo humano e escreve como se llaman. Então, vocês têm duas coisinhas para fazer aqui. Primeira, vocês vão ler as definições das partes do corpo humano. Então, tem uma definição aqui para cada parte do corpo humano. E depois vocês vão escrever como se chama essa parte que está se referindo a essa definição, tá bom? Então, vejam só, letrinha A é a parte posterior. Es la parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo. Então, gente, é uma parte posterior, proeminente da articulação do braço e do antebraço. Então, gente, aqui está, né, o nosso braço completo. A parte de articulação. Onde está a articulação do nosso braço e do antebraço? Calma aí, deixa eu deixar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Ó, braço, antebraço, né? Antebraço, braço, sei lá, aqui, ó. E a articulação aqui. Como se chama essa parte aqui? Do braço e do... Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Aí, e do antebraço. Para quem ainda não conseguiu, como se chama isso daqui em português? Cotovelo. Vocês vão colocar o nome em espanhol. Então, o cotovelo. Em espanhol, el codo. B. Zona donde se une el muslo com a parte inferior da pierna. Então, gente, é uma zona, tá? Onde fica unido o músculo, a coxa, com a parte, desculpa, aqui pode ser músculo ou coxa. A coxa com a parte inferior da perna. Então, tem a coxa e a parte inferior da perna. O que fica entre a perna e a coxa? O joelho, né? Como que é o joelho em espanhol? Palavra feminina, hein? C. Parte del cuerpo que une a cabeça com el tronco. Então, cabeça e tronco. O que une a minha cabeça com o tronco? Ó. D. Órgano prominente del rostro. Prominente, que chama atenção, que salta. Del rostro humano. Entre la frente e la boca. Com dois orifícios que formam parte do aparato respiratório. Meu Deus, tá fácil essa, né? Então, ó, é o órgão que chama atenção, que está no nosso rosto. Está entre a frente, essa parte aqui, a frente, a testa e a boca. Então, está entre a testa e a boca. Gente, entre a testa e a boca, o que chama atenção? Que é proeminente, que salta. Com dois orifícios, com dois buraquinhos e que forma parte do aparelho respiratório. Muito bem. Segunda, completa com os nomes de los sentidos ou de la parte del cuerpo responsable por las acciones descritas. Então,
Tem ali la nariz, el ojo, el oído, la boca e la mano. Opção A. Questão A. Quando veo uma película ou leio uma revista, trabalha o sentido de la... Amados, atenção. Diz assim, que quando eu vejo um filme ou leio uma revista, este órgão trabalha o sentido da... Então, quando eu vejo um filme ou quando eu leio uma revista, esse órgão está trabalhando a minha visão. Vamos escrever em espanhol. Visión. B. Si escucho una música o el ladrido del perro, el sentido que trabaja es el... Eu quero o sentido, tá bom? Ó, se eu escuto uma música ou o latido do cachorro, o sentido que trabalha é o... C. La parte del cuerpo que acciona el sentido del olfato es la... olfato, o cheiro. D. Quando sentimos o olor de um perfume ou uma flor, ativamos o sentido del... Só um pouquinho, gente, quero voltar. Vejam a C. La parte del cuerpo que acciona el sentido del olfato es la... Aqui eles querem a parte do corpo, tá bom? A D, eles querem o sentido. Voltamos para o sentido, certo? Então, D, vamos voltar. Quando sentimos o olor de um perfume ou uma flor, ativamos o sentido del... Gente, quando nós sentimos o cheiro de um perfume ou de uma flor, nós ativamos o sentido da visão, do tato, do quê? Vamos escrever. E el sentido del gusto ocorre em la... Eles querem um órgão, tá bom? O sentido do gosto, quando nós sentimos o gosto de alguma coisa, esse sentido do gosto ocorre onde? Nos olhos? No nariz? Nos ouvidos? 3. Lee los síntomas o molestias corporales e luego relaciona com seus correspondientes diagnósticos. Então, nós vamos ler os sintomas, os incômodos corporais. E depois nós vamos relacionar com seus correspondentes diagnósticos. Então, vejam só. A. Me duele mucho la cabeza y los huesos. Me siento agotado, como se me hubieran dado una paliza. Tengo fiebre y escalofríos. Olhem só. Me dói muito a cabeça e os ossos. Me sinto esgotado, como se me tivessem dado uma surra. Tenho febre e escalofrios. O que é isso, gente? Ó, é os sintomas do quê? Terceiro parênteses. Tiene usted um resfriado comum. Tome aspirinas. Então, aqui é a letrinha A. Letra B. Não tenho hambre. La sola idea de comer me da ganas de vomitar. Me siento pesado e hinchado. Escutem. Não tenho fome. Somente a ideia de comer me dá vontade de vomitar. Me sinto pesado e inchado. C. Estou congestionado, me duele la cabeza, moqueo, estornudo e tenho escalofrios. Eu sou congestionado, o nariz está congestionado. Dói a cabeça, tem coriza, espirra e tem calafrios. Treme, né? Calafrios. D. Me duele la barriga, tengo retortijones. Necessito ir constantemente ao banho. Dói a minha barriga. Tenho como se eu estivesse apertando o estômago. Tenho cólicas. Necessito ir com constância ou constantemente ao banheiro. Me duele y me pica la garganta. No puedo tragar bien. Me cuesta hablar e tenho fiebre. O que a pessoa tem aqui? Ó? Dói e coça a minha garganta. Não posso engolir bem. Me custa falar e eu tenho febre. Certo? Então, ali, o primeiro parênteses. Mostra a garganta. A pessoa mostra a garganta, tem as amígdalas com pus.
O senhor tem uma diarreia, deve fazer dieta alguns dias. O senhor tem um resfriado comum, tome aspirinas. Estou em um empate, faça dieta e toma sal de frutas. Este é um empate, é problema digestivo. Você pegou a gripe, terá que ficar repousando, né? Guardar cama, ficar de repouso, ficar de cama e tomar estes antibióticos. Então, meus queridos, página 34 para casa, números 1, 2 e 3. Foram os exercícios que eu expliquei para vocês agora. Meus queridos, bom estudo, bom descanso, continue com todos os cuidados ao lado de quem vocês amam, certo? Feliz Páscoa a todos. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Beijo!